Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro. A igreja hoje celebra a memória facultativa de Santa Catarina de Alexandria. Segundo a tradição, Catarina foi uma jovem de Alexandria martirizada sob o imperador Marcêncio, que reinou entre 305 e 312. Os primeiros sinais da devoção à santa no Ocidente aparecem no século VIII. A partir da Alta Idade Média, o seu culto se propagou por todo o mundo ocidental, tornando-se santa, titular de muitas igrejas e altares. Ela está relacionada entre os 14 santos auxiliares nas diversas necessidades dos cristãos. E por causa de sua extraordinária sabedoria, revelada nas narrativas lendárias, é também considerada padroeira dos teólogos e filósofos. Em sua representação iconográfica, ela é apresentada como uma roda com ferros pontiagudos, símbolo do martírio, e também com um livro nas suas mãos, símbolo da sabedoria. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós começamos a ler o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E hoje damos continuidade. Vocês recordam, ontem foi a oferta da viúva no Templo de Jerusalém. Hoje damos continuidade à leitura do capítulo 21 com o chamado discurso escatológico. O texto de hoje é de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, podemos dizer assim que o capítulo 21, esse capítulo que acontece no Templo de Jerusalém, marcado sobretudo pelo discurso escatológico, tem a seguinte estrutura. Primeiro, os versículos 1 a 4, o texto de ontem, a oferta da viúva pobre nos gasofiláceos no cofre do templo. Depois, os versículos 5 a 7, é a introdução ao discurso escatológico, tratando do tema das pedras do templo, como ouvimos agora há pouco. Em seguida, os versículos 8 a 11, os sinais precursores sobre o fim. Sinais sociais, guerras, revoluções, etc., e também sinais cósmicos. Em seguida, os versículos 12 a 19. Leremos amanhã. A grande perseguição aos cristãos. Versículos 20 a 24. O cerco de Jerusalém e a presença dos pagãos. Versículos 25 a 28. Catástrofes cósmicas
e a manifestação do Filho do Homem. Versículos 29 a 33, a parábola da figueira. E, finalmente, versículos 34 a 36, vigiar para não ser surpreendido. Então, de hoje até sábado, nós vamos ler este discurso escatológico do Evangelho de Lucas. Como disse, com o texto de hoje começa o discurso escatológico do Evangelho de Lucas. Nesse Evangelho, o discurso é feito todo dentro do templo, que é a sede da religião judaica. Começa com o anúncio da destruição do Templo de Jerusalém, fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a destruição da cidade e o incêndio do templo, na grande vitória de Tito sobre os judeus na Primeira Guerra Judaica. Significa que quando Lucas escreveu o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 80, pelo menos já haviam passado 10 anos da destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Aquele templo que Jesus viu, que havia sido embelezado, engrandecido por Herodes Magno, alguns anos antes do nascimento de Cristo. Algumas pessoas elogiam e se admiram com a beleza do templo, a grandeza de suas pedras, os adornos, das ofertas votivas. Jesus não compartilha esta mesma opinião. Ao contrário, na linha dos profetas de Israel, Jesus se contrapõe, inclusive pré-anuncia a destruição do templo. Na mesma perspectiva de Jeremias, Jesus também imagina que o templo e o culto precisam de uma transformação completa, de uma reforma plena, porque já não consegue mais casar piedade com justiça. Obviamente que a palavra de Jesus suscita muitas perguntas e muitas dúvidas entre aqueles que o escutam. Os interlocutores perguntam logo duas coisas: quando vai acontecer isto? Isto é, o fim dos tempos, e qual é o sinal de que essa destruição está para acontecer? A resposta de Jesus ocupa todo o discurso escatológico, até o versículo 36. Ele começa a resposta pela segunda parte. Primeiro, ele dá uma resposta genérica, com uma advertência sobre os desvios em relação aos falsos messias. Falsos messias que aparecem e instrumentalizam a fé do povo, a fé da igreja, a fé da comunidade, e conduzem inclusive a comunidade à perdição. Versículos 8 e 9. Depois, Jesus começa a falar das perseguições, versículos 10 a 19, que é o texto do Evangelho de amanhã. Ele começa a segunda parte do discurso falando sobre os conflitos étnicos, nacionais, as calamidades naturais, terremotos, fome, pestes, sinais terríveis no céu. Todos estes elementos fazem parte da cenografia apocalíptica. Esse futuro dramático é antecipado pela crise da comunidade em conflito com o mundo, mas isso será tema para os próximos dias, até sábado. Todo o discurso escatológico, na verdade, deve ser lido à luz do convite de Jesus para a vigilância, para ficarmos de pé diante do Filho do Homem. Vigiai, orai, estai preparados para este momento inesperado e inaudito. Preparemo-nos, então, para a visita de Deus em nossa história. Preparemo-nos para estar de pé diante do trono de Jesus, que vem como juiz e senhor da história para julgar vivos e mortos. No fundo, o discurso escatológico é um discurso de esperança, é um discurso de vitória daqueles que permanecem fiéis ao projeto de Deus. Um abraço a você, permaneçamos vigiando por meio da oração, da leitura da palavra, da caridade, da meditação
e da adoração à Santíssima Eucaristia e da participação na comunidade eclesial, especialmente na Santa Missa Dominical. Um abraço, fique com Deus, eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.